isso fica mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. O Senhor está presente. Conosco O Senhor está presente. Conosco présent. Seja bem-vindo ao Altíssimo. Soyez le bienvenu à l'équipe Seja colon. bem-vindo ao Espírito Santo. Soyez le bienvenu Saint-Esprit. Reina como quiser. Reine ndengolingi. Faz o que quiser. Sala oyolingi. Opera como quiser. Sala oyolingi. Toca quem quiser. Simba oyo Liberta moni. quem quiser. Tangola oyolingi. Transforma quem quiser. Pangola oyolingi. Impacta quem quiser. Pata oyolingi. A glória será sua. Glória tozala yo. Glória será sua. Otembo tozala yo. Abençoa quem quiser. Pambola oyolingi. Responda quem quiser. Esponta oyolingi. Jesus. Nessa tarde estamos aqui para si, o Espírito Santo. Disposto, Senhor, de jejum, porque sabemos que se sacrificarmos como um sacrifício vivo, de bom agrado para o nosso Deus. Pai Santo, aqui estamos. Seja bem-vindo. Aleluia. Jesus, Com a mesma atitude, na mesma atitude, abre a sua Bíblia. fongo la Bíblia na yo. Abre a sua Bíblia. Fongo la Bíblia na No yo. livro de Jeremias 29. Na livre Jérémie 39. Vamos fazendo rapidamente a leitura. Tozo sala lecture na lombango. Começando no primeiro versículo Kobana na premier verset. até o 10º. Tina 10e. Já achamos? Toza déjà. Já encontramos? Si to kuti. Podemos começar? Tokokyo banda. Jeremias Jérémie 29, 29. do primeiro versículo Na premier verset. até o 10º. Ti 10e. Vamos lendo. Tozo tanga. Assim diz a palavra do Senhor. Boy malobanko le lobi. Amen. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos dos cativeiros, como também os sacerdotes e os profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 2. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. 3. Pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemaria, filho de Ilquias, os quais Sedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia ao Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz, oh lindo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. 5. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e daí vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuia. Não diminuais. 7. Procurai a paz da cidade. Oh, lindo. Procurai a paz da cidade onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais.
9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não enviei. Não os enviei, diz o Senhor. 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 60 anos na Babilônia, 70 anos, aliás, na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra e tomando-vos a trazer a este lugar. Assim diz o Senhor. Amém. Inclina a sua cabeça. Gumba moto na yo. Altíssimo Deus Todo-Poderoso, obrigado. Oya ndekela likolo le tout puissant merci. Porque santo, santo, santo és tu, Senhor. Ote senza yonkolo. O Criador de todos os espíritos. Mokele milimo nyonso. O Criador de tudo que se vê. Mokele ya biloko nyonso Com mona na. aquilo que não se vê. Na oyo mona na kate. Dono do fôlego de vida. Oh mukolo souffle de vie. Aqui estamos, Senhor. Awa to zankolo. Na sua presença. Na présence na yo. Faz, Senhor. Salankolo. O Senhor preconizou para o dia de Oyo hoje. kolo bongisi na mokolo lelo. Alimenta-nos da sua Oh palavra. lesa biso maloba na Que yo. a sua palavra nos impacta. Maloba no impacte biso. Que a sua palavra Maloba na yo. nos leva num raciocínio claro. Eme mabiso na bokanisi ya pole. Que a sua palavra Maloba na yo. transforma a nossa mentalidade. Transforme mentalite na Que a biso. sua palavra Maloba na nos yo. leva a adquirirmos Eme mabiso to adikire. uma nova arquitetura Nouvelle architecture. segundo a sua vontade. Selon volonté na yo. A glória será sua. Tembo ezaya yo. Pai, Papa. Pai, Papa. o tempo está mal. Ta ezamabe. Precisamos da sua visitação. Tozana posa Que visitation a na sua yo. palavra diz: Bote maloba ne lobi. chegou o tempo em que Ta ekoki eu ete. pessoalmente ensinarei o meu povo. Ngai bo moto na ko enseigner peuple na ngai. Ensina-nos nessa tarde. Enseigner biso na pokwa A lelo. glória será sua. Tembo kozala yo. Repreendo, Senhor, Na teleme tudo likolo. que resiste contra a palavra. Yeso ezo resiste contre parole. Repreendo, Senhor, Na teleme likolo. toda resistência, Senhor. Resistance nyonso kolo. Repreendo, Na Pai, teleme li papa. toda presença E présence que não nyonso. confessa o seu nome. Ezo confesse kombo na yo Repreendo, te. Pai, Na teleme li tudo papa. quanto que se faz gigante. Nyonso ezo sala géant. Hoje o único gigante és tu, Senhor. Lelo inike jeza yonkolo. Eu Amen. levo em catividade Ngara zu captivité. toda palavra, Parole nyonso. toda intenção, Intention nyonso. toda força Force nyonso. que não foi estabelecido por ti, Senhor. Ezala tabite pai na yonkolo. Eu levo em catividade Ngana memi na da captivité. obediência do seu nome. Na botosa kombo na Tudo yo. quanto que o Senhor não estabeleceu. Nyonso oyo nkolo Em tabite. nome supremo do Cristo Par le Jesus. nom suprême. Em nome supremo do Cristo Par le Jesus. nom suprême de Christ Jésus. Pai, obrigado. Papa, merci. Em teu nome, Na kombo na yo. a seu rogo. Boy na bondeli. Amém. Amen. Uma salva de palmas para Jesus. Maboko makasi pona Jésus. Muito obrigado. Podemos sentar, faz Merci favor. mingi toko kofanda s'il vous plaît. Começamos a nossa intercessão. To bande intercession na biso. Peço a todos de vir aqui preparados, Na sengi banso ba a préparer. porque o Senhor tem muita coisa para fazer essa semana. Poete kolo azana makambo bele po sala na semaine Porque oyo. vamos findar essa semana Poete toko suki sa semaine com oyo. uma sessão extraordinária Na section moko extraordinaire. da Santa Ceia. Ya Sainte. E queremos que cada um seja muito bem preparado, To lingete moko na magazala bien préparé. porque vai acontecendo coisas extraordinárias. Poete makambo ko sala ma extraordinaire. Eu que estou aqui de pé a pregar, Nga awana za aya kotele ma nem sequer koteya. uma gota de água entrou desde manhã. E ata mwa mai moko te koti na munoko na Mas ngana to. sabendo que hoje virei pregar. Na yeba ki ete lelo na koya koteya. E hoje o Senhor vai falar. Lelo kolo azoloba. Amen. E vamos compreender muita coisa. Toko sosola pe makambo ebele. Louvado seja o nome dele, Kombo na ye kumbama. pela vida do apóstolo Charles. Pona bomo ya apôtre Charles. Obrigado Merci. pela presença dos eminentes servos de Deus, Pona présence éminente serviteur de Dieu. os obreiros Ba ouvrier. e a você, o santo do Senhor, Pe yo senyan kolo. por deixar os seus afazeres Pona kotika misala na yo. e vir aqui para render culto ao Senhor. Koya a ko rendre culte pa yankolo. É importante, amados. Eza vraiment motu ya bien aimé. Todos nós sabemos o tema que estamos a partilhar, que quem sou eu. Biso nyonso toyebi te moto zo partager nani nga naza. Mas hoje eu trouxe um subtema Mais lelo nga na ye na sous-thème. muito simples, O eza très simple. que se intitula o seguinte: O eza na titre boye. A carta de Jeremias Carte à Jérémie. aos cativos da Babilônia. Na cative à Babylone. A carta de Jeremias Carte à Jérémie. aos cativos da Babilônia. Baba cative à Babylone. Lá tem uma história interessante Kuna eza na histoire moko e intéressant. nós vamos explorar essa tarde. Oyo biso toko explorer na pokwa lelo. Acontece que Esala miete. no reino Na bokondi.
de um rei ya roi moko que se chamava oyo abengamaki Jeconias, Jekoni. o Senhor ordenou Kolo apesi mitindo a invasão de Jerusalém. évasion à Jérusalem. Deus permitiu Nzamba permettre que o rei da Babilônia, ete roi ya Babylone Nabucodonosor, Nabucodonosor possa vir invadir akende koinvase Jerusalém. Jérusalem. E ele invadiu Jerusalém com muita força. Ya invasé de Jérusalem na ma force nyonso E o que admirou oyo ekabiti é que ele não levou povo simples. ya memaki peuple simple te Levou primeiro o rei, amemaki roi levou a rainha, amemaki reine levou os eunucos, amemaki benuk levou príncipes, amemaki baprince levou também amemaki mpe sacerdotes, basata inclusive profetas. mpe na baprofete Mas não parou por ali. me sukaki wana te Levou carpinteiros, amemaki na bacarpiter levou ferreiros amemaki bato ya mabende lá em Babilônia. kuna na Babylone. Posto lá, Kokoma kuna em catividade, na cativité Deus levantou Jeremias, jamba telemisi Jérémie que é para escrever uma carta ete mpe takoma mokanda endereçando a... na direction ya Não, endereçando a mesma carta, kokende ya mokanda ngo para enviar a mesma po carta ete batinda mokanda ngo para os que estavam em cativeiro po na ete Babilônia. baoyo bazalaki na cativaire ya Babylone. O que aquela carta Nini o dizia? mokanda wana ebandaki koloba Aquela carta dizia o seguinte: mokanda wana ebandaki koloba a boye vocês que estão lá em epai na cativeiro, bino kuna boza na cativaire ouça o que o Senhor falou. boyoka onkolo alobi Lá vivem, kuna ezovanda não parem de crescer. ezokata te kokola Não parem bokata te de crescer. kokola Não parem bokata de te se multiplicar. bose multiplier Nasce filhos e filhas. bobota bana basi mpe mibali E para vossos filhos, mpo na bana na bino arranjam mulheres, bazwa basi não meninas. bazwa bana basi Arranjam te mulheres. bazwa nde basi Não explica ainda bem. boexplike no malamu Arranjam mulheres. basi abala Bonito. kitoko E para vossas filhas, mpo na bana na bino basi arranjam maridos bazwa mibali que nascem filhos e filhas. ete babota bana basi Que mpe se mibali multipliquem. ete basi multiplier Não parem de crescer. bokata te kokola Construam casas botonga bandako e habita-a. mpe bofanda kuna Façam jardins botala e bajardin comem os frutos. mpe bolia bafruit Mas no cativeiro, hein? me na cativaire Aonde? epai nini Na Babilônia. na Babylone. Deus falou: Nzamba lobi vivem, bovivre vivem, bovivre vivem. bovivre Mas sobretudo, me likolo na nyonso buscam bozluka a paz daquela cidade. kimia ya vile wana Porque a vossa paz po ete kimia na bino depende dela. ezodepende epai na ye No cativeiro, hein? na cativaire Não é em Jerusalém. eza te na No Jerusalém cativeiro. na cativaire Fica fora do país deles. ezolakisaka libanda pei na bango Onde estavam aprisionados. epai bazalaki Mas emprisonnier Deus está orientando. me nzambe azoriente Apesar de estar na prisão, atake kozala na prison continuem a nascer, bokontinue kobota continuam a crescer, bokontinue kokola fazem jardins, bosala bajardin constroem casas, botonga bandako mas buscam a paz me boluka kimia daquela cidade. ya vile wana Diz, mas quando completar alobi ete ntango ekokokisa 70 anos, 70 ans eu me lembrarei de vocês. ngai nakokanisela bino Virei nakoya para cumprir po ete as nakokisa boas palavras bamaloba malamu que eu tenho para vocês. oyo ngai naza nango mpo na bino No 70º ano, na 70 ans não é 70 anos. eza 70 te Huawei. Bom, vamos só já assim. tokende kaka bongo Quando completar 70 anos, 70 ans eu ngai virei nakoya vos visitar. kovisite bino Vos trarei de nakolakisa bino novo aqui em Jerusalém. nakozongisa bino lisusu na Jerusalem. Essa história me chamou muita atenção. Histoire oyo vraimen ebendinga mingi attention Fui lendo, fui lendo. nake Fui lendo. kotanga natangi Há um bom tempo que Deus já me deu esse na capítulo. tembele deja nzambe esi apesanga verset oyo Fui lendo, buscando. natangaki mpe nake O koluka que o Senhor pretende falar nini okolo elingi koloba
nesse texto bíblico. Na texte biblique oyo. Comecei a meditar a palavra. Na bande ko méditer parole. E aí o Senhor começou a falar. Wana kolo bandi koloba. O Senhor começou a falar. Kolo bandi E eu koloba. vou explicar esse capítulo ou versículos em duas vertentes. Na ko expliquer verset be chapitre o na de vers na de lolenge. Semana passada, Semaine passée. ou antepassada, Be oye lekaki. nós passamos aqui numa conferência Biso to lekaki na conférence. onde se explicaram E pa be expliquer aqui. que estamos na Babilônia, Ete toza na mas não Babylone. somos da Mais Babilônia. toza ya Babylone te. Alguém está Amen. me entendendo? Ezala motozo sosola. Deus permitiu Zamba permettre o aqui. seu povo Ete peuple na ye. sair de Jerusalém, E bapima na que é Jérusalem. a cidade santa, O eza ville mo a mo cidade do Altíssimo E Deus, ville ya oyo lekili para koloza pe. uma outra cidade Dona ville mosusu. que não tem cultura de Deus. O eza na culture nzambe te. Mas Deus levou-lhe lá, Zamba memaki bango kuna. como no cativeiro. Lokwa na cativer. Deus permitiu ao seu povo Zamba tika kete libota na para ir em ye. cativeiro E bake na na mão cativer. dos pagãos. Na maboko ba païen. Eu ouvi dizer na igreja, Yana ye kolobe l'église. quanto mais E boni boni. não nos dedicamos nas coisas do Senhor, Te dédié de la matambo o nzambe. Senhor vai te levar, tu que senta na igreja. Koloko mema yo ozo O vana Senhor vai te l'église. pegar, tu que senta no banco da igreja, Koloko mema yo ozo vana na ba para ser l'église. subjugado para um pagão. E pueto oza batina pa ya païen. Vou repetir. Nakobandela. Nós que frequentamos a igreja, Biso ba oto ya église. nós que clamamos ao Senhor, Biso oto belela kanzambe. quanto mais Boni boni. nos dedicaremos, E toko dédié. se não nos dedicarmos Soki to dédié te. ao Senhor, E pa yankolo. o Senhor vai nos hipotecar. Koloko pesa biso. O Senhor vai nos deixar Koloko tika biso. para sermos subjugados Puete tozala na para komi. os que nem sequer frequentam a igreja. E pa ya ba oyo até kutu ba ya église te. Aleluia. Amen. É uma das formas de vos humilhar. Na lolenge mo ba ya ko emilie bino. É isso que está acontecendo. Eza yango ezo salama. Hoje em dia é isso que está acontecendo. Mokolo lelo yango ezo A salama. maioria que reinam nas empresas La majorité bazo régner na São docências ocultas. Baza basa sokilte. nem sequer pensam de Deus. Bakanisa kutu tata nzambe. Nem sequer pensam de Deus. Bakanisa kutu te nzambe. Eu já contei aqui uma Basi história. na beta awa histoire. Tem um papá que trabalhava na casa de um patrão. Ya papa mo kabane ko sana ndako E patron. aquele patrão não rezava. Patron na bane ko bondela Mas te. aquele papai é um dedicado. Mais papa na zaki dédié. O que aconteceu? Ino esalamaki. Cada vez mais, Chaque fois. o papá vinha. Papa bane ko ya. Moço, me ajuda. Ali em Bangai. casa, doença. Kuna na Patrão, me ajuda. E patron sunga Não sei se lá o quê. Na yebite sokini. Só ele que trazia Kaka yende mtabane ko ya. as lamentações e Ba preocupações. lamentation pe ba préoccupation. Mas num belo dia, Mais na mokolo moko. num belo dia, Mokolo moko. o patrão lhe diz: Patron lobi na ye. mas você toda hora me fala do teu Deus. Mais yo tango nyonso lobela nga nzambe na yo. Mas esse teu Deus faz o que na sua Mais vida? nzambe no asalaka nini na vi na yo. Eu não rezo, Nga na bondelaka te. mas você trabalha a mim. Mais yo salelaka Você ngai. trabalha na minha casa. Yo salaka na ndako na nga. Tinha que dizer eu a trabalhar na sua Banazala casa. nga nde mnasala na ndako na Eu yo. não rezo. Nga na bondelaka te. E agora eu quis dizer, eu quis, pronto, pensar um bocado. Nalingi siona ka nzambe Será moke. que nosso Deus de facto não faz nada? Est-ce que nzambe na biso efeka sa keloko te? Aí está o problema. Wana epai likambo ezali. Aleluia. Amen. Aí está o problema. Epai wana likambo eza. Amados, Bien aimé. eu vim dizer o seguinte: Nga na ye baboye. quem é temente ao Senhor, Oyo abangaka nzambe. quem anda com temor de Deus, Oyo atambolaka na kobanga se nzambe. acontecer alguma coisa Só- negativa na sua vida, Soki eloko moko négatif esami na Não vi na tema. yo. Kobanga tudo te. está no plano do Senhor. Nyonso eza na plan ya nzambe. Alguém está me Est-ce entendendo? que eza na to Tudo está comprendre? no plano do Senhor. Nyonso eza na plan ya Mas o nzambe. Senhor, às vezes, Lekolo tango mosusu permita atikaka para os que são negligentes po ete bango baza banégligent estar na mão baza na de maboko alguém que não reza. ya moto apuyaka te. Quando Israel pecava, Ntango Israele bande kosumuka Deus só chamava nzambe abande as kobenga nações pagãs abande kobenga bo bapayen para invadir Israel. abande kobenga bapayen po bainvase Israel. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. O patrão diz: Patron alobi só você que me pede, kaka yo nde moto osengaka só nga. você que incomoda. Kaka yo moto otungisaka ngai. Mas eu Me nga nunca fiquei doente, nabela nanu te tenho tudo. naza na nyonso Você até trabalha na minha casa. yo kuta osala na ndako na ngai.
Aquele papa ficou tão chocado. Papa na vraiment zaki touché. Tão chocado. Azaki très touché. Começou a se lembrar Abandi kokanisa. dos pecados dele. Maya masumu na ye. O que ele encontrou, Oyo yakuta ki. reconciliou-se com Deus. A réconcilier ki na Nzambe. Logo que reconciliou-se com Tango Deus, se réconcilier na Nzambe. então no dia seguinte, Mokolo landi. Deus lhe diz: Zamba lobi. no dia X, Mokolo boye. ele irá na caça. Yako kende na chasse. Vai com ele. Kende na ye. Ali eu vou te explicar E pa iwana ngala ko expliquer o que eu yo. tenho para te dizer. Oyo ngapo na loba na O yo. tal dia chegou. Mokolo ange komaki. O rei, aliás, o chefe escolheu o seu Eli. Patwa aponaki el na ye. Foram para casa. Aponeka ka ye pe ba ke na Olha o que chasse. Deus faz. Tala on zamba Quando a salaka. gente se reconcilia com Deus, Tango moto se réconcilier na quando a gente Nzambe. resolve lacunas com Deus, Soki moto a résoudre ba olha o kuna que Nzambe. acontece. Tala oye salamaka. foram na casa. Ba ke na chasse. Logo que chegaram, Tango ba komi. o chefe encontrou 10 pássaros bem grossos. Chef akuta mo ba pigeon Bem 10. grande. Bazaki minene mingi. Diz: ah, esse mesmo e eu que vou caçar. Alobi te o mangam na Deu ko chasse. tiro, tawas. Apesa mundu kita. 5 caíram na hora. 5 ba kweye ki na même heure. E outros 5 5 misusu. estavam tentando voar. Baba ne ko meka ko pumbwa. Ele foi atrás daqueles aí. Na sima. Pico pó. Apeti bango sabo. Pico pó. Apeti sabo. Começou a les atacar. Abandi ko atake Mas bango. havia 2 aves, Mezalaki na mibale. 2 pássaros, Ezalaki na ba pigeon mibale. que naquela coisa, pronto, eles seguiram os outros, E pom na ye ko landa ba misusu. conseguiram fugir, foram se Asokai embora. ko kima pe ba kei. Ah, segurou a cabeça. Asimba ki Ah, motu. poderia apanhar os 10. Alobi fa na zwa bango 10. Ah, naquela lamentação, Tena lamata so wana. começou a voltar com a arma dele. Abandi ko zonga na munduki na ye. As aves que já estavam mortas, Ba o deja bakufaki. começou a recolhê-las nos bicos, Abandi ko lokota bango na basabo. nos pés. Na makolo. Diz: apanha, Abi lokota. apanha, Lokota. apanha. Lokota. Deus diz: Zambalobi. filho, Mwana. visto o que aconteceu, Omoni esalami. Senhor, Kolo. visto o que aconteceu, Omoni o esalami. aconteceu o quê? Esalami nini? O que aconteceu você não viu? O esalami omoni te. Aquelas árvores você não viu? Ba pigeon na omoni bango te. Aquelas aves você não viu? Aba ndekwa na omoni bango te. Não viu? Não viste que o que morreram cedo Omoni te ba bakufaki avant. não tocou nada, Asimba simba ke lokote. mas foi atrás Akenda kinde na sima. daqueles que estavam a tentar voar? Yaba o bazomeka ko pumbwa. No meio das 5, Na casa 5. 3 morreram, 3 bakufi. mas as 2 foram-se embora. Mais mibale bakende na bango. Exatamente Exactement. a sua vida Vina yo. com a vida dele. Na vina ye. Quem não reza, Oyo bande la quem kate. não me serve, Oyo sale la já é uma kakate. pessoa morta. Aza deja moto moko akufa. Então, já que é morta, Aza deja o moto diabo não precisa estar atrás dele. Aza na posa teza na sima na ye. Aleluia. Amen. Como não me sirva, Lokola sale la kangate. pensando que tem tudo, Azoka nzeta za na nyoso. lhe concederam tudo Bapesi ye nyoso. para não ter atenção nas minhas coisas. Po taza na tene tension na makambo na ngai. Ficou calado. Atikali kimia. Tem meios financeiros, Po taza na moyen tem financier. bens materiais, Aza na bien matériel. mas é uma pessoa morta. Aza moto moko amokufi. No momento certo, Na moma we o sengeli. diabo vai recolher todos esses camaradas Diable ako zwa bango nyoso. sem nenhuma resistência. Sa résistance moko. Mas os 5 Mais 5. que caíram só por causa da bala O bakweke pona tina lisasi. estavam tentando fugir. Bazomeka kokima. Ele foi atrás deles primeiro. Yakena sima na bango liboso. Aqueles aí são tipo vocês. Bawana baza kokola yo. Aleluia. Amen. Com tiro dos ataques das trevas, Na masasa molili. muitos ficam atrapalhados. Mas no meio de atrapalhação, Komitungisama. não recuam, só avançam. Bazonga kasima te Avançam. Bavasa. E eu ouvi dizer uma pessoa, Koloba na moto moko. apesar do tiro das trevas Ateya masasa molili. que te atrapalhou, Oye tungisi não yo. baixa a guarda. Kozanisa te. Continua a avançar. Continue com avancer. Continua a avançar. Continue com Porque avancer. se não avançar, Kote soko avancer. ele vai vos apanhar. Yako kangabino. Papá, faz favor. Papa, s'il te plaît. Não, a seguir. Andy. Sim. Mamãe Chantal, Maman Chantal. minha mana, faz favor. Yaya nanga, s'il te plaît. Hoje à tarde, Lelo na pokwa. eu estava orando, Ngana banda obondela. clamando ao Senhor, Kobelela nkolo. buscando a face do Senhor. Kolukelo nkolo. Senhor, Kolo. Senhor, Kolo. Senhor. Kolo.
orei tanto. nabondeli mingi Como eu estava prostrado, lokwa nazalaki prosterné as palavras me acabaram. maloba esilaki ngai Fiquei naquela posição. natikalaki na position De wana repente, Deus já me abriu os olhos. mbala moko nzambe afongolinga miso Começou a me mostrar algumas imagens. abandi kolakisa nga baimage mosusu Vi duas imagens. namoni baimage mibale Tipo, estavam a tirar algumas pessoas. lokwa babandaki kolongola bato moko Estavam assim, amarotadas, bazalaki ya kokangama cobertas, bazalaki ya kozipama mas Man. com as folhas de bananeiras. na matiti ya Tá vendo o jeito que matiti ya põe bitabe que kwanga? lolenge basalaka kwanga Hein? Puseram aquelas pessoas lá dentro batiaki bato wana na kati e amarraram bem. mpe bakangaki malamu Tipo que as pessoas estavam num buraco, lokwa bato bazalaki na estavam a libulu les tirar por fora. bazobimisa bango libanda Eu disse, Senhor, o que é isso? nalobi kolo nini oyo Ele disse, vou te explicar. abinanga na koexplike yo Diz que esses aqui são duas pessoas alobi baoyo baza de personnes que a Estreva decidiu para eliminar oyo molili ezwi mokano elimine bango por causa de uma coisa mpo na ntina eloko moko simples. simple Eu disse, quais são essas pessoas? nalobi bato baza bani Me mostrou a imagem da mamãe Chantal alakisinga image ya mama chantal e o irmão. mpe ya ndeko Eu disse, o que é que fizeram? nalobi nini bango basali Diz, a mulher, alobi mwasi significa a mamãe Chantal, ezolakisa mama chantal cometeu um errozinho. asalaki mo erreur moko ya moke Uma coisa que não sabia que poderia lhe criar eloko transtorno. moko ayebaki teke koki komemele problème O Senhor me diz o seguinte, kolo alobi boye diga nele, loba na ye ele havia impedido uma pessoa ye apeshaki moto moko a não dar uma contribuiçãozinha. apesa te contribution moko Aquela pessoa vinha moto wana bandaki até koya com ele, abandaki lhe kokende pa na explicou ye daquela contribuição. aexplikaki contribution wana Falou tipo uma brincadeira. alobaki lokola maseki Não, não é preciso. eza nango bosenga te Isso foi o suficiente oyo ezalaki suffisant para a Estreva entrar. mpo ete molili ekota Eu disse, impediu quem? nalobi apekisaki nani Me mostrou esse jovem aqui. alakisaki nga geni oyo Diz, oh, como assim? alobi oboni Diz, boye havia uma contribuição na igreja. ezalaki na contribution mon église Já não me lembro se é o que. nazose rappele su te Não, soki não é nini Deus que está dizendo. eza nzambe te Eu agora mutazoloba que estou a dizer, Senhor, nga eu não me nde siko lembro. moto nazoloba nazose rappele susu te Não me lembro. nazose rappele Diz, te havia uma contribuição na igreja. ezalaki na contribution mon église Vocês vão ter que pensar os dois mbala esengeli bokanisa se, é o que, se foi o que é. soki ezalaki nini Diz, isso foi o suficiente. alobi oyo ezalaki suffisant Estreva aproveitar. molili baprofitaki Lhe atacar. batake Diz que está se dá de boi. alobi kazokomimatisa Enquanto que nada. etaki eloko te Muitos começaram a confiar nele. mingi babandi kokonfie na ye Não pôde. bakoki te Olha, tala talvez se dissemos façam isso, bomasi oyo babiki bosala oyo desde que não seja pecado, soki eza lisumu te fazem. bosala Se é contribuição, soki eza contribution pesa nós aqui nessa igreja, biso ya na église oyo será que uma vez aqui estce mbala moko awa levantemos, pedir dinheiro para o nosso bolso? elema deja si tosenga mbongo poche na biso Nada. rien Já cobramos aqui um caso? tofutisa deja awa ka Nada. eloko te A gente faz bato o que basalaka Deus ordena fazer. oyo nzambe atindaka tosala Isso foi o suficiente. oyo ezalaki suffisant Foi como uma pista para eles, ezalaki lokola piste mpo na bango para entrar, mpo ete bakota elaborar o plano deles. balabota na bango Eu disse, isso não vai dar certo. nalobi ekosimba te Não vai dar certo. Eu disse, Senhor, o que é que podemos fazer nesse caso? nalobi koloni tokoki kosala na ka oyo Me fez lembrar no livro do Êxodo. amemi nga na livre exode Diz o seguinte: alobi boye quando construíram o bezerro de ouro, ntango batongaki ekeko or deram ouros, bapesaki or os bens. mpe na babien Deus diz, nzambe alobi já que fizeram isto, etake bosali yango Moisés, mose na construção do tabernáculo, na construction ya tabernacle pedem a mesma coisa. senga les mêmes choses Estão a entender? bozososola O Senhor me diz o seguinte: kolo alobi na nga boye você vai pagar uma multa
Yo orofuta multa. em função da sua idade. Na fonction âge na yo. O valor em função da sua idade. Valeur en fonction âge na yo. E o papa, Papa, o Senhor me diz, kola lobinanga. foi por intermédio de uma foto. Ezaki na nzela photo. Quem na casa dele tem aquela foto de Jesus branco, Oyo na ndako na yazana na azana photo ya Jesus ya hoje mudele. quando regressar tira aquilo. Lelo tango zozonga longo lango. Tira aquilo. Longo lango. O mesmo ator Acteur moko. que fez Oya salaki. filme de Jesus, Film a Jésus. o mesmo fez um filme da pornografia. Ezape yemoka sala film a pornographie. Quem tem essa foto? Oazana photo oyo. Hoje quando regressar em casa, Lelo tango zozonga na tira ndako. aquilo e queima. Longo lango pe Nem ziki guarda, sango. te queima. Kobamba te Não tumba pode mais estar na yango. sua casa. Ekoki sute kokote na ndako na yo. Eu não sei se você já usou essa foto na sua casa ou não Ngana sei. yebite soki deja so sala photo na ndako na ngana yebite. Eu não sei. Ngana yebite. Mas o Senhor me diz por intermédio daquela foto. Mais kola lobi na pona nzela photo Foi wana. uma porta Ezaki porte. para eles entrar, Pote bango bakota. para acabar a sua vida. Pote Com a sua basisa vida. bomo ina yo. Hoje. Lelo. Eu disse, Senhor, isso não vai dar certo. Na lobi kolo oyo ekosimba te. Nós somos o tempo da verdade. Biso tozaya tante la É a sua vérité. igreja. Eza église na yo. Amen. Eles são do tempo da verdade. Bango bazaya tante la vérité. Só Deus é que tem que decidir Tata nzambe ne mtoko ozwa mokano. quem morre, quem vive. Oyo akokufa oyo As akozala na trevas bomoi. não têm direito Molili eza na toi te. de decidir quem morre, quem Oyo vive. akozwa décision akoviva mpe O kokufa. nosso Deus Nzambe na biso. é aquele que nos prometeu. Aza oyo alaka biso. Ele diz, Yalobi. eu fiz da minha igreja Nga nasali etonga na como ngai. uma clínica. Lokola clinique. Eu trarei todo tipo de patologia. nakoya na bapatologie nyonso. Eu estarei lá Nga nakozala como kuna. médico principal. Lokola médecin E vocês principal. apenas, Bino kaka enfermeiros, infirmier. vão fazendo o que eu vou dizer. Okosala oyo nga Vão dando a nakoloba. medicação segundo aquilo que eu vou orientar. Okopesa kisi na selo oyo nga nakoriente. Papa, tu também vais fazer a mesma coisa. Papa yo mpe okosala lolenge moko. Vai pagar um valor em função da sua Okofuta idade. en fonction age na yo. Não me digam quantos anos que vocês têm. Eu não sei. Boyebisanga te baneni bilombo ozala yango boyebisanga Também não te. quero saber. Nalingi mpe koyeba te. Mas eu só estou a dizer o que o Senhor me diz. Me para dizer. nazoloba kaka okolo alobi nanga mpo naloba. Encostam aqui no meio. Bopusana na katikati. Senhor, Lo, eu fiz o que o Senhor mandou. nga nasali onkolo tindi. Eu estou a declarar ao favor dos teus filhos Nazodeklare mpo na ntina bana na yo. que a sua misericórdia Ete mawa na yo. derrama sobre eles. Ekite likolo na bango. Mas não permite Me kopermetre que te. o plano das trevas se Ete cumpra. plan ya molili ekokisama. Pai, Papa, ajuda eles sunga bango. até esse seminário terminar. Ti séminaire oyo Até essa esila. intercessão terminar. Ti intercession oyo Para esila. cumprir com aquele voto. Po ete bakokisa ve wana. Tudo quanto Nyonso o oyo. inimigo preparou contra eles Ememi abongisi contre bango. voltará contra o destinatário. Ekozongela bango. Quem Amen. preparou Oyo abongisi. morrerá. Epa kokufa. Pai, não quero ver aquela pessoa doente. Papa nalingi komona moto wana Mas malamu te. aconteça Me esalama. o que querem para eles. Oyo balingi mpo na bango. Eles vão viver. Bango bakovivre. Vão viver. Bakovivre. Vão viver. Bakovivre. E repreendo essa força. Atelemeli force oyo. Repreendo essa maldade. Atelemeli mabe Que oyo. aconteça na vida Esalama na vie. daquelas pessoas que querem Ya bato balingi. complicar a vida deles. Kokomplike bavi na bango. Eles vão viver. Bango E bakovivre. essa morte Pe kufa oyo. devolve de onde veio. Ezonge esika ewuti. Devolve de onde veio. Ezonge esika ewuti. Vai morrer alguém antes de dezembro. Soki akokufa moto ava Não pode dezembre. ser eles. Ekoki kozala te Que bango. seja quem provocou. Ezala oyo aprovokaki. Quem provocou. Oyo aprovokaki. Seja quem for. Ezala nani. Cairá. Akokweya. 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 Nome supremo de Cristo Jesus. Par le nom suprême de Christ Jésus. Pai, peço a sua proteção. Papa nasengi protection na yo. Peço a sua proteção. Nasengi protection na yo. Peço a sua proteção Nasengi protection na yo. na vida dos teus filhos. Mesmo que colocarem doença Attaque de maladie. na porta, vão passar Bakole e nada vai causar dano nenhum. te kozwa bango. Vão pisar. Bakita. Se meter veneno, vão comer. Bate Não bakolia. vão morrer. Bakokufa te.
Em nome supremo do Cristo Jesus. Par le nom suprême de Christ Em Jésus. nome supremo do Cristo Jesus. Par le nom suprême de Christ Jésus. Obrigado, Senhor. Merci Nkolo. Amém. Amen. Uma salva de palmas para Jesus. Maboko makasi pona Yesu. Muito obrigado. O Senhor vai vos fazer graça. Kolo kosana Mas não binongolo. leva muito tempo para trazer aquilo. Me bome matango molete pona koyana ngo. Luta até no final Bobunda tina suka. dessa intercessão Ye intercession oyo. que tragam aquilo. Boya nango. Não pode ser no escondido. Eko eko zate ko batama. Tem que ser assim publicamente. Ese Para kele todo zala mundo ver. publiquement pote bato nyonso bamona. Vamos vos abençoar novamente. Toko pambola bino E lisusu. vocês verão Bino bokombona. o que vai acontecer nos vossos próprios olhos. Oyo kosalama na miso na bino moko. Não é brincadeira. Eza masekite. Não posso fazer levantar os responsáveis como vocês Nako eko tele bisate ba responsable loko só abino. para dizer coisas que não tem nada a ver. Ezaka pona koloba makambo etali atate. Não faz parte do nosso DNA. Ezo faire parte ya denia na biso. Não faz parte Ezo faire parte do nosso DNA. ya ADN na biso. Nós temos uma cultura diferente. Biso tozala culture moko différent. Não exploramos ninguém. Toexploraka mutu Mas te. fizemos o que Deus quer. Me tosalaka oyo nzambe Que alingi. Deus vos abençoe. Nzambe apambola bino. Tomemos nossos lugares. Bozwa besika na bino. Não para de crescer. Botata te kokola. Nascem, Bobota. construam, Botonga. vivem, Bovivre. fazem jardim, Bosala jardin. comem o fruto. Boliambuma. A Bíblia não diz assim. Bible elobi te. A Bíblia diz o seguinte: Bible elobi boye. quando o tempo chegou, Tango tenko. Jeremias trouxe aquela carta Jeremia yaki na mukanda wana. ao rei Zedequias. Epa ya roi Zedeki. Diz o seguinte: Alobi boye. ele, na sua vez, Ye na mbala na ye. manda duas pessoas Tinda bato mibale. para levar aquela carta Pote ba mema mukanda no wana. rei da Babilônia. Na roi ya Babylon. O rei da Babilônia recebeu a Roi carta. ya Babylon azui mukanda wana. Isso é uma brincadeira. Oyo eza vraiment maseki. A pessoa que veio vos invadiu, Moto ayeko evaze bino. levou Amemi. gente da vossa casa Bato ya ndako na bino. na terra dele à Na força. mapele na ye na force. Mas olhe a brincadeira. Metal la maseki Mandaram uma carta Batindi mukanda. para dizer: diga no nosso povo que está na tua terra Pona kolobaloba na peuple ya biso ezala oyo baza na mabele na yo. que continua a nascer, Bakontinue na banko bota. que continua a trabalhar, Bakontinue kosala. que continua a fazer jardim, Bakontinue kosala ba jardin. que vivam, Ba vivre. que vivam, Ba vivre. amados, Bien-aimé. amados, Bien-aimé. amados, Bien-aimé. dentro da Babilônia, Na kati ya Babylone. apesar da sua filosofia, Ata na philosophie na ye. mas nós temos que viver Mais biso esengeli em tovivre. função daquilo que está estabelecido Fonction na oyo eza établi. por Deus. Mpo na Nzambe. Aleluia! Amen. Dentro da Babilônia, Na kati ya Babylone. vamos construir casa Totonga com a bandako. mentalidade do céu. Na mentalité Dentro likolo. da Babilônia, Na kati ya Babylone. vamos trabalhar com a Tokosala. mentalidade do Na céu. mentalité likolo. Dentro da Na Babilônia, kati ya Babylone. vamos fazer com a Tokosala. mentalidade do céu. Na mentalité likolo. Alguém tá me entendendo? Eza na moto kompandenga. Fomos transportados para a Babilônia. Toko transporte na Babylone. A Babilônia, Babylone. como fomos ensinados, Loko tozalaki enseigné. é o sistema. Ezali système. Como hoje em dia, Loko na mokolo ya quem lelo. é diretor? Waza directeur. Basta ver uma menina Soki bonitinha, amonika jeune fille moko ya kitoko. procura de emprego. Azoluka mosala. Tem que passar primeiro intimamente com ele. Esengeli aleka liboso na ye. Isso é Babilônia. Eza Babylone. Babilônia, Babylone. para oferecer a alguém, Mpona kokabela moto. tem que se aproveitar primeiro Esengeli dele. profite liboso na ye. Babilônia, Babylone. Babilônia, Babylone. aproveitar a fraqueza do outro Koprofite na botawa para moninga. adquirir lucros. Mpona kozwa bénéfice. Babilônia, Babylone. mas o Senhor diz: Mais tolo alobi. apesar de estar em Babilônia, Ata kozala na Babylone. continuem a casar. Bokontinue kobala. Ele não diz: Ya lobi te. papais, Papa. arranja namoradas para vossos filhos Bozwa basheri mpona bana na bino. e para vossas filhas, Mpona bana na bino basi. arranja namorados. Bozwa basheri ya mibali. Ele diz: mulheres Ya lobi e mwasi. maridos. Se mibali. Significa Elakisi. papá, mamã Papa mama. incentivam o casamento em vez de namoro. Bosentive libalo leke busheri. O namoro de hoje Busheri lelo. é casamento antecipado. Eza deja libala moko anticipe. Já não há mais aquela disciplina. Eza suna discipline wana te ya O ibandeli. Senhor está dizendo: Bolo ezoloba. incentiva os vossos filhos. Bosentive bana na bino. Se já tem Soki aza deja. idade de contrair
no matrimônio, na age ya kobala se apresentar alguém, soki apresente mutu se lhe amar mesmo, soki alingi ye lhe ajuda a se casar. sunga ya bala Alguém está me entendendo aqui? eza na moto azosusola nga Facilita as coisas facilite makambo para viverem à vontade. po baviva à l'aise Porque de tanto apertar, po ete soki kofineleki podem arriscar. bakoki koriske Facilita as coisas facilite no makambo bom sentido da na palavra, sansomola para maparole que as coisas corram de uma maneira flexível. po ete makambo etambola vraimen malamu Não complica as coisas. tokomplike makambo te Não complica nada. tokomplike eloko te Hoje em dia, para complicar os na casamentos, mokolo ya lelo mpona kokomplike até mabala carada da areia. ti kamio ya mabele Vai construir seu terreno com a carada do meu casamento. okotonga terrain na kamio nanga mabele Babilônia. babylone Está criando só complicações à toa. ozokreka complication pamba Carada da areia. tanga mabele Para fazer com ele o quê? posala nango nini Então aquela parede da tua casa vai construir com a carada. mira ndako longo kotonga yango nde na kamio ya zelo na Não ngai faz sentido. ezanga sensi te Muitas complicações. bacomplication ebele Faz aquilo. sala oyo sala wana Muitas dificuldades. badifficulté ebele Não, vamos facilitar as coisas. te tofacilite makambo Vamos seguir tolanda segundo as nossas culturas. selo baculture na biso Desde que não seja pecado. oyo ezaki eza lisumu te Porque eu conheço tribos po ete nayebi batribi que a sobrinha antes de casar ete nyonso ava bala tem que passar primeiro contigo. esengela leka nanu na Vai noko apanhar uma chapada em nome de Jesus. okozwa mambata moko na kombo na yesu Começou aonde? ebandi wapi Se é na minha vez, vou quebrar aquela lei. soki eza na mbala na ngai nazobuka lwa Não wana tem lógica. eza logique te Como assim? lolenge nini Vou quebrar isso. nakobuka Ele não ngo vai me fazer mpe nada. kosala nge eloko te amen O que é pecado é pecado. oyo eza lisumu eza lisumu Não podemos tokoki te começar a introduzir o pecado kobana kotraduire para lisumu dizer que é a cultura. mpo nakoloba ete eza culture Não. non Não é nada cultura. eza culture te Eu sei que esse tipo de pregação deixa as pessoas em silêncio. nayebi ete lolengama te oyo etikaka bato kimia Aleluia. amen Aleluia. amen Arranja marido para vossas filhas. oluka mibali mpo na bana bino Não é porque que casem, mas você fica a controlar o próprio casamento. eza teke mpo ete babala mpo yo kontrole le meme libala Não, lhes acompanha nos aconselhamentos. akompagne bango na Mas baconseil não seja o que vai acontecer lá, tu tens que mandar. me kozala te koyo kosalama kuna yo nde fotinda Não, te isso não é a palavra do oyo Senhor. eza parole ya nzambe te Ajuda nos aconselhamentos, sim. sunga na conseil Mas oui mandar o que vai acontecer lá, me não. otindaka kosalama kuna te O filho é teu, sim. mwana aza yo si Mas não começa a lhe ligar às 4 horas. me kobanda te kobenga na Ele é 4 marido da outra. ye eza mobali ya moninga É teu filho, mas o marido aza da mwana outra. na yo me mobali ya Não lhe liga moninga às 4 horas. kobenga te na Ia falar com ele 4 com todo carinho. como opozoloba ne na o seu marido. kandase nyonso lokola mobali oyo ya yo Aleluia. amen Sim. A filha sim é tua. si mwana aza ya Não yo começa a ligar nas horas tardivas. me kobanda kobenga te na baera ya Se você é retard pai, po te eza papa não. non Já tem marido. aza deja na mobali Tem que ligar nas horas adequadas. esengeli obenga na baere oyo esengeli Já tem marido. aza deja na mobali Não manda, kotinda te mas aconselha. me conseiller Temos que ficar na retaguarda. esengeli tozala vraiment na Temos retaguarda que fazer tudo que é Babilônia esengeli tokombola nyonso eza babilone e colocar a mentalidade de Deus. toza mentalite ya nzambe Oh my God. o nzambe Não na sei se ngai vou terminar essa nayebi te mensagem. soki nakosisa Porque message temos que orar. po te esengeli tobondela Porque a nossa oração po ete libondeli na biso está no versículo 10. eza na verset 10 Mas estou ainda no versículo 4. naza nao na 4 na verset 4 Mas não tem problema. me problème eza te O Senhor vai ajudando. kolo akosunga biso Mas o que me chamou mais a atenção me nessa oyo história ebendinga soma te na é histoire que oyo apesar de estar na Babilônia, atake kozala na babilone o Senhor diz: kolo alobi procurai o bem e a paz daquela cidade. oluka bolamu mpe kimia ya ville wana Interessante, hein? intéressant Interessante. intéressant Estamos no mundo, toza na mokili mas temos que buscar a paz do mesmo mundo. esengeli toluka kimia ya me mokili Ei, que trabalho! mosala nini oyo E a palavra diz: malobi elobi o Senhor a dizer, kolo azoloba tua paz kimia na yo depende daquela
cidade. ezodependa na vile Depende wana daquela terra. ezodependa na mabele wana Se não buscamos a paz para soki Angola, toluki kimia ya Angola te nenhuma alma terá paz. ame moko te kozala na kimia Se não buscamos paz soki toluki kimia na te igreja, ya eglize nenhuma alma terá paz. ame moko te kozala na Se não kimia buscamos paz soki toluki kimia para te uma casa, mpo na ndako moko nenhuma alma terá paz. ame moko te kozala na Se não kimia buscamos soki toluki te a paz kimia numa aldeia, ya aldera moko nenhuma alma terá paz. ame moko te kozala na Se não kimia buscamos a paz soki toluki numa kimia família, na fami moko nenhuma alma terá ame paz. moko te kozala na kimia Apesar do apesar, atake na oyo apesar koya de quem são, ata na oyo mas basa o que é me importante, oyo eza motuya temos que buscar a paz. esengeli toluka kimia Temos que ser promotor de paz. esengeli toza bapromoteur ya kimia Aleluia. amen Então não me vem com sua política. koyelanga politiki na yo te Os autocarros que ainda são menos, baoctocar oyo eza kutu nanu ainda mwe partir mais o vidro. bokende susu Fica kopesa com sua babibi política. eza na politiki na yo Eu fico com Deus. ngai natikali na nzambe Só para andar é difícil. te mpona kotambola eza O deja pouco pasi que tem, moke oyo que a ezali gente tem. na moke oyo bato baza você me nango manda partir, yo ozotinda ngai na buka enquanto que você vai andar com Iluxes. eteke yo ozotambola na ilux Nós andamos com esses autocarros. biso tozotambola baoctocar oyo Você anda com Lexus, yo ozotambola na nkombo papa lobi uma grande máquina que o governo te deu. mashine moko monene o O que gouvernement nós temos é autocarro. oyo biso tozalango eza Então autocar não vou partir. nakoluka te Alguém está me entendendo? eza na moto azososola Estamos a raciocinar mesmo. tozokanisa vraiment Estamos na Babilônia. toza na Mas babilone não somos da me Babilônia. toza ya babilone te Temos que ter o raciocínio racional. esengeli matokanisa malamu Saber diferenciar as coisas. koyeba kodifférencie O makambo que é bom é bom. oyo eza malamu eza O que malamu não é bom não é bom. oyo eza malamu te eza mpe malamu Nós te não estamos aqui para influenciar biso toza ate po toinfluence a posição partidária. position ya parti Mas estamos aqui para elucidar toza awa po o povo para tolamusa agir melhor. peuple po te basala malamu Alguém está entendendo? eza na moto akomprendre nga Busca paz. luka kimia O seu tio noko na yo te mandou vir viver na sua casa. atindi abengisi yo na ndako na ye Busca paz daquela casa. luka kimia ndako wana A sua tia tanti na te yo convidou para vir viver na casa dela. abengisi yo ya na ndako na ye Busca paz daquela casa. luka kimia ndako wana Alguém te arranjou emprego moto azwili yo para mosala trabalhar na casa da vizinha po tosala na ndako ya ou voisin na casa da irmã. bie na ndako ya ndeko na ye Busca paz daquela casa. luka kimia ndako Mas o wana que hoje começamos a me notar, oyo biso tozomona lelo quem que foi uma porta de entrada para moto oyo você, azalaki porte d'entrée mpo na yo uma vez naquela casa, mbala moko na ndako wana é você que começa a tirar por fora tudo que acontece yo lá. nde moto ozobimisa libanda nyonso oyo esalamaka kuna O seu trabalho não é fofocar. mosala na yo eza kotonga O seu te trabalho é fazer o que te levou lá e receber mosala teu na salário no yo ponto final. ezali kosala oyo emema yo kuna point final Aleluia. amen Tá doendo, né? ezosua Isso faz bem. oyo esalaka bien Faz muito bem. esalaka vraiment bien A Babilônia babylone precisa de aumentar eza na pose bakama mais gente. ebakisa su bato O reino também, bokonzi mpe reino de Deus, royaume ya nzambe também precisa eza mpe na bosenga de aumentar mais gente. ya kobakisa susu bato Mas eu te aconselho, me ngai napesi conseil seja aquele zala oyo que vai fazer parte oyo kofaire part do aumento ya kobakama do reino. ya bokonzi Não é da Babilônia. ya babilone te Porque da Babilônia po ete ya babilone não vai te pagar nada. ekofutaka yo eloko te Pelo contrário, le contraire vai te criar muita dificuldade. ekocreye yo vraiment difficulté ebele Acredito que vou parar por aqui. nandimi ete nazosuka awa Que cada um de nós moko moko na biso possa akoka ou comece a pensar ya banda deja kokanisa buscando o bem koluka bolamu ou orar ao favor dessa nação. bia kobondela mpo na ntina nation oyo Vai ser uma coisa boa. ekozala vraiment eloko moko ya malamu As eleições estão vindo por ali. belexio ezoya A sua oração libondeli na yo vai ajudar muito. ekosunga mingi Nós conhecemos biso toyebi que as eleições de África ete belexio afrique arranjam sempre problema. ezalaka toujours na problème Inclina a sua cabeça. gumba mutu na yo Começa a orar. banda kobondela
Diga alguma coisa. Lobelo komoko. Diga alguma coisa. Lobelo komoko. Não fica calado, irmão. Combattre la kimia tes bien-aimés. Não fica calada, irmã. Combattre la kimia tes sœurs A frères. sua família Famille na yo. precisa da paz. Ezana posa kimia. A nossa nação Nation na biso. precisa da paz. Ezana posa kimia. Vamos clamando ao Senhor. Tobele la kolo. Vamos clamando ao Senhor. Tobele la kolo. Diga, Senhor, Loba kolo. queremos a sua paz. Tolingi kimia na yo. Queremos a sua paz. Tolingi kimia na yo. Nessa nação queremos a sua paz. Na nation otolingi kimia na Nas yo. nossas famílias queremos a sua Na paz. ba famille na biso tozana posa kimia na yo. No serviço queremos a sua paz. Na musala tozana posa kimia na yo. Nos casamentos queremos a sua paz. Na mabala tozana posa kimia na yo. Na igreja queremos a sua paz. Na église tozana posa kimia na Na yo. sociedade queremos a sua Na paz. société tozana posa kimia na yo. Papá, Papa, papai, papa, ajuda-nos. sunga biso. Pai, Pa, nós podemos biso tokoki. tentar fazer alguma coisa, Komeka kosala eloko mas se o moko. Senhor não ajudar, Mais soko kolo sungi te. nada conseguiremos. Eloko te tokosala. Em ti confiamos. Epai na yo totie likia. Em ti confiamos. Epai na yo totie Em likia. ti confiamos. Epai na yo totie likia. Pai, Papa, Pai, papa, Pai, papa. instala quem quiser. Installe yo lingi. Que todo mundo respeita. Ete baton mokil me bima respecte. Quem sairá? Oya kobima. Pai Santo, Papa Monsanto. queremos a paz. Tolingi kimia. Não permita Ko permettre o te. derramamento Ebokitani. do sangue dos inocentes. Yamakila ba innocent. Já moremos muito. Tokufi de jebele. Chega, Senhor. Ekokinkolo. Já caímos muito. Tokuye bele. Chega, Senhor. Ekokinkolo. Chega, Senhor. Ekokinkolo. Chega, Senhor. Ekokinkolo. Precisamos da sua paz. Tozana posa kimia na yo. Aleluia, Senhor. Jésus. Nazobondela Yahweh, Aleluia. Yahweh, Nós clamamos o seu nome. Papai, Papa, papai, papa, papai. papa. Nazobondela Yahweh, E suplicamos, Senhor. Nós supplier Yankolo. As nossas famílias não têm paz. Ma famille biso sangi kimia. Queremos a paz. Queremos a paz. Senhor, faça a sua coisa. Senhor, ouça. Kolo yoka. Senhor, ouça. Kolo yoka. Aleluia. Papai Odelobaki, Pirakala Yoko Kisago, Nazobondela Yahweh, 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 Nazobondela Yahweh, Nazobondela Yahweh, Yahweh, Mukokisiabilaka Yahweh, Nazobondela Yahweh, Nazobondela Yahweh, Yahweh, Mukokisiabilaka Yahweh, Papa Yode Olobaki. Aleluia. Não fique calado, irmão. Diga ao Senhor para mim. Põe paz na sua vida. Muitas almas não têm paz aqui nessa casa. Muitas almas não têm paz nessa casa, Senhor. Muitas almas não têm paz, Senhor. Papa, dê a paz. Concede a paz. Concede a paz. Concede a paz. Só o Espírito com a paz que pode trazer a paz. Só um Espírito cheio de paz que pode trazer a paz. Alléluia. Senhor, Jésus est le meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler.
Yahweh, mon meilleur ami. Oi, ça. yoka O único amigo melhor que nós temos unique ami fidèle au chama-se Yoshua HaMashiach. e abengami Yoshua Aquele Mashiach que vem para compadecer oyo ye pona koyoka mawa onde o mundo está condenado. epa mokili ezokondane Amados, eu balingami tenho a certeza. nazala certitude Os que te olham bao batalaka yo buscam a sua fraqueza balukaka botaura para te yo condenar. ete bakondane Mas o yo Senhor que te criou kolo oyo akela yo busca a sua misericórdia. alukaka mawa na yo Busca misericórdia para você. e alukaka mawa mpona Vem yo para compadecer. e ayaka na mawa Diga ao Senhor, ajuda. loba pa kolo sunga Ajuda. sunga Ajuda, Senhor. sunga kolo Conceda paz. pesanga kimia Nos conceda paz. pesa biso kimia Conceda paz nas famílias. pesa kimia na mabota Vamos a continuar. tozokontinue Aleluia. amen Aleluia. amen Melhor amigo. meilleur ami Melhor amigo. meilleur ami Jésus Aleluia. oh amen Aleluia. amen Aleluia. oh amen Ele te ama, amado. yalinga ko bien-aimé Ele te ama. yalinga ka ye bien-aimé Aproximaram de ti. mingi Só para te bapusana explorar. Yahweh, Muitos se aproximaram de ti mingi bapusana epai na para te yo explorar. baba explore yo Mas ele se aproximou de ti. me ye pusana epai na O yo Senhor se aproximou de ti kolo pusana epai na yo para te amar, kotolinga yo consolar. kotokonsole Ele yo vai te consolar nessa tarde. yazokonsole yo na pokwa lelo vai te consolar nessa yazokonsole yo na pokwa Ele lelo vai te consolar nessa tarde. yazokonsole yo na pokwa Ele lelo vai te consolar nessa tarde. yazokonsole yo na pokwa lelo Traga aquela irmã. yakala ndeko kasi mon meilleur ami, moninga na ngai ya motema, akotisanga na fami ya bosambe, Aleluia. na bezelo lisolo ya kamarade nanga, azalaka lisusu kamarade te, akoma na ye fami na ngai. Mon meilleur amigo. Oi, só que vou te dizer nessa tarde. yoka ona koloba no na pokwa lelo O Senhor vai te fazer a graça. kolo azosala ngolo Vai consolar.